Zorganwolder, A Redenção, que está lá no site da Chiado.com. Também adianto a vocês que eu tenho mais livros lá no Clube de Autores. Então, ouviu aí sobre o meu livro? Vai lá verificar. Vou ficar tranquilinho que esse vídeo aqui não vai a lugar nenhum. Fico aqui no teu aguardo. Mas passamos para a próxima fase. Encaramos a Inglaterra. Ganhamos de 3-1 e Garrincha recebe elogios, até mesmo da imprensa inglesa, que chega a chamar ele, claro, de forma muito doce, né, de demônio. Próxima fase, agora sim, vamos encarar os donos da casa. Brasil passa tranquilo, 4-2 sobre o Chile. Mas Mané Garrincha se passa e um assistente técnico flagra e ele é expulso, ficando fora da final. Mas a sorte de novo bateu à nossa porta. No dia do julgamento, o assistente do juiz não aparece. Com isso, é anulada a expulsão e assim o anjo das pernas tortas pode voltar sim a jogar a final. Mas é claro que comentários maldosos surgiram. Final é contra Tchecoslováquia. Brasil passa tranquilo, 3-1. O tema foi a música, posso dizer, meia boca aí, né? Frevo do Bi. E, mesmo tendo um torcedor tão ilustre, não dá para se dizer que não. Pelé era sim bicampeão mundial. E é óbvio, né? Próximo ali da Copa e até depois dela, o bombardeio de clubes europeus prosseguiu, querendo levar aí o Pelé junto com ele, né? Mas dessa vez, além da diretoria do Santos temer perder o seu estádio, presidentes do Brasil, como Jânio Quadros, também vinham a favor do Fica Pelé, chamando ele inclusive de Tesouro Nacional. Assim que fica bom, volta a bater a sua bolinha, que é um bolão, mas é claro, Pelé já ultrapassava há um certo tempo aí os limites do gramado, mostrando não só o seu carisma, né, competente, disciplinado e de jogador correto, mas também de crioulo muito fotogênico para as propagandas. Vem mais uma Copa, 1966, na Inglaterra, tudo para ser a grande consagração do Imperador Pelé. Mas olha, a coisa não sai mais errado por falta de espaço. Existe muita contratação política, as ideias ficam muito desviadas para vários focos. As orientações técnicas parecem não seguir uma mesma linha, os jogadores não confiam uns nos outros. E para piorar um pouquinho mais, dentro de campo, muitos problemas ainda viriam. Primeira fase, Bulgária 0, Brasil 2. Mas é claro que o resultado não iria se refletir. Iniciaria aí uma página muito negativa. Os zagueiros da Bulgária seriam extremamente agressivos e violentos, principalmente contra Pelé. Ele acaba ficando fora, inclusive, do próximo jogo. E este seria, a princípio, o último jogo de Pelé e Garrincha juntos. Enquanto eles estiveram no campo, para a sorte de todos, a seleção brasileira não havia perdido um jogo quando eles estavam ao mesmo tempo escalados. Próximo jogo, Hungria. Brasil 3, Hungria 1. Mas enquanto Pelé estava colocando pomada e gelo no joelho, ainda bem a seleção dentro de campo mostrava ainda um futebol de qualidade. Portugal e Brasil. O placar 3-1. E Brasil estava fora da Copa. Mas esta ainda não seria a pior mancha
que haveria em campo. Outra vez batiam em Pelé como nunca. O juiz fazia vista grossa. Aliás, toda a violência que muitos times aí sofreram, os juízes parece que davam um pane na cabeça e não viram. E como Pelé não tinha como sair de campo, ele termina o jogo se arrastando. E depois promete nunca mais fazer parte de uma Copa do Mundo. A Inglaterra termina erguendo a taça. Mas foram tantas injustiças dos árbitros e conveniências para a Inglaterra que ficou uma suspeita enorme sobre essa honestidade desse título. E, infelizmente, já que a Inglaterra tem uma grande estrutura de futebol, nunca mais foi realizado nenhuma Copa lá. Contudo, a vida vai seguindo em frente. E ainda bem, o tratamento aí sobre o joelho que Pelé teve foi bem superior ao que teve o pai dele, e logo ele voltou a bater a sua bola aí pelos campos. Só que ele continuou sendo muito perseguido em campo. Mas não era só dele que haviam os problemas. Fora dele, Pelé já sofria de perseguições mais implacáveis. As mulheres. Nas centenas e centenas de jogos aí amistosos, já que dos cerca de 1.300 e poucos jogos que o Pelé teve pelo Santos, cerca aí da metade foram de amistosos. Porque o Santos, juntamente, tendo com grande força aí, claro, o super craque, aí, simplesmente era desejado em todo o planeta. E não tem como não ocorrer situações que você simplesmente nota que não está ali um time, mas parece deuses em campo. Como, por exemplo, 1967, havia uma guerra civil acontecendo na Nigéria. O Santos de Pelé, trazendo simplesmente uma bandeira da paz, já que as facções que estavam gladiando simplesmente prometeram tantos dias de paz, mas o Santos teria que jogar um jogo com tal facção e outro jogo no solo, aí no território da outra facção. É óbvio que não foi somente os políticos que ficaram felizes. A população também pode-se dizer que não deixou de ver um grande time jogar, e outra boa parte dela gozou aí de algumas horas de merecida paz. Já em 1968, estava ocorrendo um jogo na Colômbia, quando de repente teve um problema complicado. Simplesmente 3 jogadores do Santos estavam envoltos em uma confusão. Pelé, Coutinho e um outro afro do time. O juiz, não sabendo qual afro tinha sido aí o bad boy, decidiu expulsar o primeiro que viu. Infelizmente, foi, sim, o craque que ele botou para fora. Enquanto Pelé estava descendo para ir ao vestiário, a torcida entrou numa verdadeira loucura solicitando que Pelé entrasse. Mas é claro, depois de uma conversa aí, franca e bem humana junto ao juiz, o mesmo é que acabou sendo substituído. E é claro, Pelé, que já estava quase embaixo do chuveiro, retornou a voltar aí ao campo mostrar o seu belo futebol. Por maior que seja um nome, não adianta. Sempre existe um ponto que tem que se dizer: aqui é o auge, vamos virar a página. E em 1969, o tão desejado gol 1000 da Majestade estava pairando por vários campos. E é claro, todo time queria para si a foto do gol 1000. Por exemplo, contra o Botafogo da Paraíba,
esse time visivelmente estava facilitando tudo. Na contagem, havia 998 gols na cartilha do craque. E é óbvio, todo mundo queria, a todo custo, que Pelé fizesse aí seus 2 gols. Até o goleiro reserva foi colocado. Santos faz 2-0 e um pênalti é marcado. Até hoje se questiona, é claro, mas o pênalti estava lá. Vários minutos todo mundo para. Pelé não quer sair fazendo gol desse jeito porque o gol 1000 é algo muito importante. Mas depois de muita discussão, nenhum jogador do Santos querendo fazer a cobrança, Pelé vai e faz sim, de pênalti, o gol 999. O goleiro do Santos passa mal e Pelé diz, que vai assumir aí o gol. Aliás, ele assumiu o gol cerca de 4 vezes durante toda a sua carreira. E até dizem que além de católico fervoroso, amante do Vasco da Gama do Rio de Janeiro, Pelé também adorava jogar como goleiro sempre que podia. Próximo jogo é contra o Bahia. E é claro, os baianos estavam mais tranquilos do que nunca para o bendito gol 1000 surgir. E até Pelé parece que queria se livrar de uma vez disso e marcar logo o gol 1000. E ele quase sai. Pelé está livre, o gol está livre, ele chuta na pequena área com força, mas quem diria, um zagueiro vem correndo por fora e corta. O zagueiro é tão vaiado. Outra vez, o Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, está no caminho de Pelé. Pelé tem esse time no coração, mas essa noite esse time aí não estava a fim de colocar reservas e nem de fazer corpo mole. Eles estavam em cima do Pelé. Chegaram a cutucar o mesmo várias vezes e dizendo: aqui seu criolinho de meia tigela, tu não vai fazer o gol 1000 de jeito nenhum. Mas 19 de novembro de 1969, um pênalti é marcado. Pela primeira vez, Pelé sente o peso da responsabilidade e ele quer, mais do que nunca, fazer esse gol. Ele cobra. O goleiro Andrade vai na bola e dá aquele gosto de vai pegar. Mas enquanto o goleiro socava o chão, Pelé vai até o fundo do gol e dá um beijo amoroso na bola que sempre tratou bem. As 140 mil pessoas que estavam no Maracanã aplaudem. A imprensa aproxima e Pelé diz aquela frase tão famosa: pensem nas criancinhas, pensem nos pobres. E entre lágrimas, o rei é erguido e o jogo simplesmente tem o seu momento descomunal na carreira majestosa da realeza.